Olá, 30 de agosto de 2019, confira agora as principais notícias desta sexta-feira. Segundo caso de sarampo é confirmado no Maranhão. Criança com a doença está internada em Lago da Pedra. Ao vivo no estúdio do Bom Dia, o secretário Carlos Lula fala sobre a doença e o combate no estado. Na região dos Cocais, cresce o número de atendimentos dos bombeiros para combater incêndios em vegetação. Em Imperatriz, Força Tarefa traça estratégias para o combate a queimadas na região tocantina. Dados do seguro DPVAT apontam Maranhão em segundo lugar no Nordeste em indenizações por mortes com acidentes envolvendo motocicletas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia, uma boa sexta-feira para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão, os amigos que nos acompanham em Caxias, em Imperatriz, em Coroatá. Aos amigos que nos acompanham também na Baixada Maranhense, aí em Pinheiro, você em Santa Helena acompanhando a nossa programação, os amigos em São Bento, ligados também aqui na TV Difusora, o nosso muito obrigado, viu? A gente agradece de coração em nome de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação, a credibilidade emprestada aqui à Difusora, em especial o Bom Dia Maranhão, o telejornal que mais tempo está no ar na história do telejornalismo maranhense, né? E para nós, para toda a nossa equipe aqui, é motivo de grande alegria saber que você está acompanhando aí as principais notícias dessa sexta-feira. E a gente começa o dia hoje mostrando o trânsito nesse momento aqui na capital. Mais uma prestação de serviços do Bom Dia em tempo real para você. Olha como é que está o trânsito. Vamos começar aqui nessa câmera que é colocada ali no bairro do Bequimão, ali no chamado Roque Santeiro. Olha só, trânsito intenso nesse momento, principalmente no sentido bairro centro, você observa no detalhe, mas não há registro de acidente nesse momento. Essa é a informação que a nossa equipe de produção recebe, não há registro de acidente nesta avenida Jerônimo de Albuquerque nesse exato momento. Vamos para outra avenida agora? Vamos para o segundo ponto aqui na capital para você, rotatória do São Francisco. Tranquilo o trânsito aí nesse ponto da cidade. O pedestre já atravessou na faixa, como a gente sempre pede aqui, né? Insiste aqui a necessidade até por segurança para todo mundo, né? Para todo o sistema aí do trânsito. E a parte mais frágil é o pedestre, então que fique atento aí também à sinalização e a atravessar na faixa fundamental. O terceiro ponto que a gente mostra para você agora em tempo real é a ponte José Sarney, a Avenida Beira-Mar, o cruzamento aí com a Rua do Egito, duas pistas liberadas no sentido centro. Movimento tranquilo nessa sexta-feira, a maré está cheia, olha só, o sol já está brilhando na ilha de São Luís do Maranhão, a capital de todos os maranhenses. Nesse momento, trânsito também não há registro de nenhum acidente nesse ponto da cidade. Para fechar esse nosso primeiro giro, Avenida Guajajaras, sinal liberado aí, ó, aberto na Lourenço Vieira da Silva. Alguém ali já passou no sinal amarelo, já vai ficando mais complicado, né? O alerta para todo mundo, acabou aproveitando ali para passar, mas tranquilo, o trânsito vai fluindo neste ponto da cidade, Avenida Guajajaras, imagem em tempo real para você do trânsito aqui nos principais vias da nossa cidade. E por falar em trânsito, gente, dados do seguro obrigatório DPVAT, esses dados revelam um quadro preocupante em relação aos acidentes com motocicletas. Apesar desses veículos representarem apenas 1/3 da frota nacional, eles são responsáveis por quase 80% das indenizações pagas em caso de acidentes. E mais, o Maranhão ocupa a segunda colocação quando esses acidentes resultam em mortes. Em todo o país, de janeiro a junho desse ano, 88.542 motoristas receberam indenizações referentes a acidentes de trânsito. Desse total, o seguro DPVAT foi pago a 78.480 motociclistas. No Maranhão, durante todo o primeiro semestre de 2019, 6.797 condutores foram indenizados. Desse quantitativo, mais de 80%, ou seja, 5.655 seguros foram pagos pela constatação de alguma invalidez das vítimas. Se nós considerarmos apenas o ano de 2019, nós chegamos a números oficiais em torno de 800 indenizações por óbito, comparadas a mais de 5.000 indenizações pagas por invalidez, que pode ser invalidez parcial ou invalidez total, mas que deve ser uma invalidez permanente. Então, o quantitativo de pessoas sequeladas em função de acidente de trânsito, no Maranhão e no Brasil, equivale a números de guerra, uma verdadeira guerra urbana. De janeiro a junho deste ano, foram pagas em todo o estado 852 indenizações. Os números colocaram o Maranhão na segunda posição entre todos os estados brasileiros em que o seguro DPVAT foi concedido em decorrência de óbitos no trânsito.
perdendo apenas para o estado da Bahia. Em todo o Brasil, 77% das indenizações foram pagas a motociclistas, apesar das motocicletas representarem somente 27% da frota nacional. No interior do Maranhão, é comum encontrar condutores de motos desrespeitando as leis de trânsito e não utilizando os itens de segurança, como os capacetes. Os números foram recentemente divulgados, é uma base muito importante de informações, nós estamos empreendendo algumas análises em torno dele, mas o que nós podemos perceber logo de imediato é que o percentual variável de um ano para o outro correspondeu exatamente ao percentual de variação da própria frota que está registrada no estado do Maranhão. O seguro DPVAT é pago em 3 situações: para despesas médicas, em caso de invalidez ou quando o acidente de trânsito resulta em morte. Quase sempre a assistência jurídica é necessária para que a indenização seja garantida. 2 maneiras de você requerer o seguro DPVAT. A forma administrativa, que é aquele pedido que você faz preenchendo o formulário, entregando a empresas específicas autorizadas pela reguladora nacional do DPVAT, que é a seguradora líder. Você pode fazer isso também através dos correios, desde que você preencha a documentação e apresente dentro do prazo hábil. E existe a forma judicial. Para o requerimento administrativo, você não precisa de advogado. Para o requerimento judicial, é recomendado que você faça uso de um profissional tecnicamente habilitado para essa finalidade. Mudar essa realidade é um desafio para todos nós. Você tem ideia do custo no Sistema Único de Saúde, no SUS, de pessoas que ocupam leitos, pessoas que... do custo disso, por exemplo, na saúde, desses acidentes de motocicleta, por exemplo. Quantos leitos são ocupados nesses hospitais aí? Hoje, por exemplo, nessa sexta-feira, estão sendo ocupados por pessoas vítimas de acidentes de trânsito, em especial provocados por motocicleta. E mais, hein? Aí é que é a parte que preocupa. Eles poderiam ser evitados, esses acidentes, se a gente tivesse uma mudança de postura, de cultura. É muito comum ver, não só no interior não, aqui na capital também, crianças, bebês ali no tanque da moto, gente. Impressionante. Às vezes uma família inteira se desloca numa motocicleta, nessa situação, sem capacete, sem segurança nenhuma, a situação fica bastante complicada. Precisamos mudar essa realidade. A gente sabe que é difícil, né? Às vezes, né, tem a família, tem que se deslocar, faz o quê? É o único jeito que tem aquele, mas a segurança precisa estar em primeiro lugar. É preciso pensar nisso, né? E mudar essa realidade. É um desafio não só para as autoridades públicas, para as pessoas especialistas em trânsito, mas para toda a sociedade, para todos nós. Em Imperatriz, um outro registro no trânsito preocupa: o número de atropelamentos. Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado do Maranhão, são mais de 155 mil condutores, segundo dados do Departamento de Trânsito do Maranhão. E no último ano, a CETRAN, Secretaria de Trânsito, identificou 1.082 acidentes, sendo 239 com lesões corporais. Hoje aqui na Secretaria de Trânsito nós temos uma equipe, que é o GTT, faz o levantamento precial, em parceria aí com o ICRIM, né? É um conjunto, é um sistema integrado aí no qual a gente atende aí os acidentes por danos materiais. Em uma escala de prioridades, quando se trata da relação veículo-pedestre, a indicação estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro é que o pedestre tem preferência nas vias. Em um dos levantamentos divulgados pelo Grupo Tático de Trânsito, setor que faz parte da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, os pontos relacionados aos pedestres nas ruas de Imperatriz. O aumento em si devido mesmo às infrações, porque a cidade tem os cruzamentos sinalizados, mas mesmo assim existe o cometimento das infrações. Isso ocasiona possivelmente até atropelamentos, etc., por não respeitar a sinalização em si, né? Mas não basta só educar e fiscalizar, existe mesmo a questão da consciência desses condutores, né? Para não estar cometendo esse tipo de infrações e ocorrendo, desenrolando nessas situações. No município, existe uma equipe de fiscalização da CETRAN e também educação para o trânsito, projetos diretamente relacionados ao uso da faixa de pedestres. Agora nós vamos falar das queimadas aqui no Maranhão. Na região dos Cocais, os bombeiros registraram um aumento esse mês no número de chamadas para combater incêndio em vegetação.
De acordo com os dados fornecidos pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as recentes queimadas no Maranhão representam 0,6% do total registrado em toda a Amazônia Legal. Durante essa semana, um treinamento com jovens do Tiro de Guerra de Caxias, voltado à formação de equipes de prevenção e combate a incêndio florestal, veio reforçar as ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros de Caxias. Com o curso, os atiradores estarão aptos a atuarem em qualquer área do território nacional. Nesse momento, nós estamos aqui com 100 homens do Exército Militar para fazer uma capacitação dado pelo Corpo de Bombeiro, mediante aí o apoio do Governo do Estado do Maranhão, para fazer justamente o combate a esses focos de incêndio. Treinamento que contou, inclusive, com o apoio da equipe do Centro Tático Aéreo da Polícia Militar, o CTA. Esse treinamento ele é de suma importância, porque nesse treinamento aqui a gente repassa, né, para os formandos, para os instruendos, a forma dos procedimentos e conduta em que eles devem tomar ao acessar a aeronave. De acordo com o comando do Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias, o registro do número de queimadas florestais na região assusta. A expectativa é que esse número venha a dobrar com a chegada do período mais crítico do ano, que são os meses de setembro, outubro e novembro. O treinamento com as equipes do TG tem esse objetivo de reforçar a ação de combate ao fogo. O Tiro de Guerra se mobilizou, o Major Frazão prontamente também disponibilizou uma equipe de instrutores para estar passando esses conhecimentos necessários ao combate ao fogo, os incêndios quando assim acionados. E na região tocantina do estado, representantes do IBAMA, FUNAI e CTA participaram de uma reunião para traçar estratégias de combate às queimadas. Durante cerca de 1 hora, o comandante do 50º Batalhão de Infantaria de Selva detalhou o plano das ações de combate às queimadas e os desmatamentos na Amazônia Legal. É uma grande operação interagências, na qual os 50 BIs, junto com as instituições do nível municipal, estadual e federal da nossa região tocantina, vai poder contribuir um pouco no combate aos focos de incêndio e também na prevenção de alguns delitos ambientais na nossa região. Representantes do IBAMA, FUNAI, CTA, Governo do Estado e Secretaria Municipal do Meio Ambiente participaram da reunião. O nosso trabalho tem sido mais voltado para a conscientização, panfletagem, blitz e salas de aula com as crianças fazendo um trabalho de educação ambiental relacionado às questões de queimada do uso do fogo. O 50º Batalhão de Infantaria de Selva dispõe de uma companhia com 140 homens à disposição para o combate aos incêndios florestais aqui na região. 90 deles já foram treinados pelo Corpo de Bombeiros. Nosso trabalho vai desde as instruções de preparação aqui de um efetivo aqui do Exército para o combate a esses incêndios florestais e também com a disponibilidade também de nosso contingente com viaturas e equipamentos para no efetivo combate desses incêndios aqui na região centro-sul aqui do Maranhão. São 7 horas e mais 11 minutos no Maranhão, 7h11, não perca a hora. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos apresentou o resultado de um longo período de pesquisas. O Maranhão agora tem um mapa do zoneamento ecológico e econômico aqui no estado. Cerca de 70% da população do Maranhão vivem em municípios que estão na área que compreende a Amazônia Legal no estado, uma região que enfrenta o desmatamento, focos de queimadas e merece política ambiental específica e ações sustentáveis. O governo do estado quer a retomada do Fundo Amazônico gerido pelo BNDES, dinheiro para colocar em prática plano de conservação e manejo. É preciso conhecer as potencialidades naturais e econômicas, uma tarefa que o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos vem realizando como mapeamentos não só da Amazônia Legal, mas de todo o estado. Na apresentação dos primeiros dados do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, foram discutidas questões sobre agressões sofridas pelo território e as potencialidades de cada região, entre elas a Amazônia Legal. A partir dessa zonificação, a gente pode discutir quais são as pressões e, porventura, quais são as potencialidades que cada um dos territórios tem. Ou seja, é um instrumento de ordenamento territorial, por isso que é importante para o Maranhão.
Antes dessas discussões de queimadas estarem ocorrendo no cenário nacional, a centelha de discussão sobre o bioma amazônico já estava ocorrendo aqui no Maranhão, que é o zoneamento ecológico econômico. O ZE é um instrumento estratégico de planejamento territorial que busca orientar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. O mapeamento mostra onde é possível investir economicamente sem danos ao ambiente. Esse esforço para a elaboração dessas atividades, que já duram aproximadamente 1 ano e meio, não seriam possíveis e viáveis sem a parceria exitosa da Secretaria de Programas Estratégicos do Estado do Maranhão, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos e a nossa Universidade Estadual do Maranhão, que muito tem nos atendido na condução desse processo. É um documento único, histórico, para o Estado do Maranhão, porque é a primeira vez em que ambiente e economia numa escala regional são tratadas de forma equilibrada. Um dos focos do trabalho é o ordenamento territorial da Amazônia Maranhense, que abrange 108 municípios. Com essa ferramenta, os gestores públicos e privados terão uma ampla visão que os ajudará a tomar decisões quanto a investimentos e agenda de desenvolvimento regional. Por isso que nós vimos a importância de colocarmos o cronograma para a sociedade ir se empoderando de todos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo e verificar, né, se o que nós estamos trabalhando é efetivamente o que nós identificamos no território. Ao mesmo tempo que a sociedade já pode utilizar isso como instrumento de política pública, ao mesmo tempo a sociedade já pode ir avaliando os trabalhos que estamos desenvolvendo. Confira agora o nosso giro de notícias. O gás de cozinha vai deixar de ter preço diferenciado no Brasil. É que o Conselho Nacional de Política Energética decidiu revogar uma resolução de 2005 que permite a prática de preços diferenciados no gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, a partir de 1º de março de 2020. A medida será aplicada na venda de botijões de até 13 quilos, entre o comercializado e o vendido a granel. Termina hoje o prazo para recursos de quem participou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. A prova foi aplicada no último domingo com mais de 1 milhão de participantes dentro de um universo de 3 milhões de inscritos. Os recursos são um instrumento para quem fez o teste poder questionar determinado item ou requerer a revisão do desempenho em alguma parte das perguntas, caso se sinta prejudicado de alguma maneira. Quem desejar fazer a contestação deve apresentá-la por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. A CAEMA está propiciando condições especiais para clientes que querem renegociar ou sanar suas dívidas com a empresa durante o 7º Balcão de Renegociação de Dívidas, organizado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O pacote ofertado aos clientes em situação de inadimplência prevê parcelamentos, além de redução de juros e multas em até 100%, para que o consumidor possa honrar a negociação e ainda recuperar seu crédito. A negociação deve ser feita pelo titular do débito ou pelo responsável legal. No próximo bloco, confira uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do Estado em pauta às ações contra o sarampo aqui no Maranhão. E mais, Bial Mendes vem aí com os assuntos da área de segurança. Destaque para um incêndio ontem em uma loja no bairro da Coab. A gente fala sobre o assunto já depois do intervalo. Um instante só. De volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado, aqui pela TV Difusora. E a gente mostra mais uma vez para você como é que está o trânsito aqui na capital de todos os maranhenses. Vem comigo porque a gente vai começar agora pela Avenida Carlos Cunha, olha só. Você tem do lado direito o sentido centro, olha como é que já está intenso o trânsito aí, volume grande nesse instante de veículos descendo, passando aqui pela ponte Bandeira Tribuzzi, e o trânsito até lento já, inclusive, nesse instante, nesse ponto da cidade, você observa no detalhe, veículos se deslocando no sentido centro, se deslocando para a Praça Deodoro, enfim, para a área central da cidade, já um volume grande. O sentido contrário também é grande, mas vai fluindo numa velocidade maior, os veículos vão trafegando aí, portanto, pela ponte Bandeira Tribuzzi. Agora vamos para outra avenida da cidade, Guaxinduba. A Avenida Guaxinduba é aquela descida ali das Cajazeiras, né? Muitos ônibus ali, o trânsito agora é liberado aqui
próximo ao Parque do Bom Menino. À direita quem vai para Praça Deodoro, vai para essa região central da cidade também, mas o trânsito nesse momento tranquilo e não há registro de acidente nesse instante, nesse ponto da cidade. Essa informação que a nossa produção tem, enquanto a gente se desloca para um outro ponto. Essas câmeras são da Central de Monitoramento de Trânsito da Prefeitura de São Luís. Aqui já é a Avenida Daniel de Latouche, no bairro no bairro do Calhau, ali Avenida dos Holandeses, o cruzamento com a Daniel de Latouche. Nesse instante aí, a Avenida dos Holandeses, trânsito tranquilo neste ponto da cidade até o momento e não há também registro de acidentes. Vamos para o último ponto agora, o quarto ponto, vamos para Itaquibacanga. Olha só, o belo Rio Bacanga lá à esquerda, você tem aí o acesso à Universidade Federal do Maranhão, também a várias indústrias, também ao Porto do Itaqui, ali à direita, e no sentido contrário, as pessoas estão vindo do bairro, né, do Anjo da Guarda, Saviana, Vila Embratel. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação. Não temos também registro de acidentes nesse momento, nesse ponto da cidade, mas já é grande a movimentação nesse corredor importante de acesso aí à Universidade Federal do Maranhão, né, a área Itaquibacanga em geral. Prestação de serviço aqui do Bom Dia Maranhão para você. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o segundo caso de sarampo no Maranhão. Desta vez, uma criança de 8 meses foi confirmada com a doença. No interior do estado, o trabalho com profissionais de saúde está sendo intensificado. As orientações são sobre ações de controle do sarampo e também da rubéola. As oficinas acontecem no auditório do SAMU. No Brasil, tem 2.331 casos confirmados de sarampo e mais de 10.000 em investigação, segundo o balanço divulgado na última quarta-feira, 28 de agosto, pelo Ministério da Saúde. No Maranhão, foram registrados 2 casos, nas cidades de Lago da Pedra e Vitorino Freire. Graças a Deus estão bem, né? Mas já foram 2 casos noticiados e que a gente tem que se preocupar com isso. Estavam reunidos médicos, enfermeiros, coordenadores e profissionais que trabalham nos atendimentos de emergência, representantes de 7 cidades da região de Caxias e também de Timon. As pessoas que têm certeza que tiveram sarampo, elas já estão com a sua imunidade garantida. Agora, quem não tem o seu esquema completo, tanto crianças quanto adultos, deve aí procurar os postos de vacina para completar as doses. Maior risco de complicação do sarampo ocorre em crianças com carência de vitamina A, gestantes, desnutridos, imunodeprimidos e adultos entre 20 a 29 anos. O sarampo é uma doença viral, de transmissão muito fácil, porque a transmissão se dá através de secreções da orofaringe, que é da boca e do nariz, ao falar, ao tossir. Prevenção é a vacina. Não temos outro tipo de prevenção efetiva que não seja a vacina. Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, recebo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, para nos falar mais sobre o combate ao sarampo aqui no estado. Bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, nós vemos hoje o sarampo é uma preocupação global, né? E há uma epidemia aí, nós temos São Paulo, por exemplo, com um surto. Qual a razão? Quais são as razões da volta do sarampo? Sobretudo a baixa vacinação. O sarampo, ele assusta o mundo, ele não assusta só o Brasil. O sarampo se tornou um problema mundial. A gente teve casos na Europa, casos nos Estados Unidos que há muito tempo não tinha. O Brasil era território livre do sarampo, a gente chegou a ganhar um diploma, uma certificação em razão disso. E, infelizmente, voltou com muita força. Voltou no Brasil, a princípio, pela fronteira. A gente tem uma crise humanitária grave na Venezuela, a gente não tem a vacinação da população lá. E chegou, a princípio, por Roraima. Roraima é um território onde a gente não tem uma circulação tão grande de pessoas. Mas a partir do momento que chega em São Paulo, e aí só em São Paulo já são mais de 2.000 casos, a gente sabe que vai ser um problema para o vírus, porque o vírus está em circulação no país e a gente vai ter praticamente, a gente tem gente do Brasil inteiro indo e voltando de São Paulo. Então a gente passou a ter, já são 12 estados do país, a gente deve ter, tem outros em investigação. Muito provavelmente, até o final do ano, a gente deve ter todos os estados do país com pelo menos um caso de sarampo. O primeiro caso aqui no Maranhão foi registrado com uma mulher que viajou, inclusive, para São Paulo, né, secretário? Mas exatamente isso, veja só. Foi uma professora que foi com uma turma de alunos a São Paulo. Quando voltou, ela estava doente. Obviamente que a gente faz o bloqueio desses casos.
a nossa medida enquanto Secretaria de Saúde é evitar que essa pessoa possa transmitir o sarampo para outras pessoas aqui do estado, porque veio de fora. Já o outro caso, que não é esse caso dessa professora de Vitorino Freire, é o caso de Lago da Pedra, está em investigação ainda para se saber, porque foi uma bebê, 8 meses, a princípio ela não saiu do estado, então a gente tem que entender como houve a transmissão do sarampo a ela, mas também feito bloqueio ali de todos que têm contato com aquela criança. O que é importante? Fazer a vacinação. Infelizmente, a gente sabe que isso é responsabilidade dos municípios, mas a gente tem que pedir o tempo inteiro. A gente tem um número muito baixo de vacinação no estado. A gente, na verdade, está entre o 25º e o 26º estado do país em vacinação, ou seja, está entre os últimos. Desse ano, nosso percentual de vacinação não chega a 60%. A meta é chegar a pelo menos 95%. Então está muito baixo. As crianças não têm como se vacinar. Não tem. Eu peço, a gente faz encarecidamente aos pais, levem seu filho para vacinação. Agora, a gente está nesse período de surto, já que a gente tem muitos casos no país, para as crianças de 6 meses até 11 meses e 29 dias, a dose 0. A partir de 1 ano, a partir de 12 meses, a primeira dose, que é a da tríplice viral, e com 15 meses, a segunda dose, que é a dose de reforço. Leve seus filhos para vacinar. Não tem jeito. Agora, nesse ponto, a gente vai estar focando nas crianças e nos profissionais de saúde e nas ações de bloqueio para os casos eventualmente de sarampo que a gente encontrar. Nós temos 2 casos confirmados, mas quantos casos estão sendo investigados ou foram notificados aqui no estado? A gente já tem perto de 1 dezena de casos em investigação. A gente tem outros estados do Nordeste que já tem 300, 400 casos em investigação. A gente não está na pior situação do que, por exemplo, Bahia e Pernambuco. Mas a gente tem de se preocupar porque, infelizmente, a nossa cobertura vacinal ela é muito baixa. Então, a gente faz o pedido aos pais, levem seus filhos ao posto de saúde. Não tem contraindicação, não tem por que ter medo, não deem ouvidos ao movimento antivacina ou a coisas que vocês escutam no WhatsApp, que vai causar isso ou vai causar aquilo. A gente não pode fazer um elogio à ignorância, né? A gente vive, infelizmente, uma era no mundo de elogio à ignorância. E tem sido fortificado cada vez mais o movimento antivacina. É curioso que um desses próceres desse movimento antivacina teve o filho que faleceu de sarampo, exatamente porque ele não vacinou seu filho. Agora, veja só, ele era vacinado. Aí ele não teve, morreu lá na Europa, né? A gente coloca isso como exemplo para demonstrar assim, sarampo pode matar. E deixa sequelas terríveis também. E deixa sequelas terríveis. Então, assim, não é algo simples, não é uma gripe. Não é isso. Não é algo corriqueiro. É uma doença para a gente evitar. Como é que a gente evita? Se vacinando. E é preciso ficar atento também, a gente fala muito sobre vacinação em relação às crianças, mas os adultos também precisam se vacinar. Os adultos também precisam se vacinar até 29 anos, 2 doses. A partir dos 30, você só precisa tomar 1 dose, porque provavelmente você já teve contato, ou seja, até acima de 49, então nem precisa, porque muito provavelmente ou você já teve a doença, ou já teve contato com alguém que teve a doença, então você está imunizado. Tá? Mas até 29 anos, sobretudo, pessoal mais jovem, 2 doses para ficar imunizado contra a doença. Secretário, desses casos que estão sendo investigados, existe uma predominância em determinada região? Há casos, por exemplo, que estão sendo investigados, houve notificação da capital? Ainda não houve caso da capital, mas por que a capital não se preocupa? Porque é a menor cobertura vacinal do estado. A região que tem menor cobertura vacinal do estado, veja só, é a nossa capital. Qual é o índice que a gente tem? A gente tem aí 1/3 só, mais ou menos, de cobertura. Pouco mais de 30% de cobertura. E tem vacina nos postos. Infelizmente, muita gente pergunta, o Brasil vai fazer um dia D, vai fazer uma campanha voltada só para vacinação de sarampo? O Brasil não estava preparado para isso, o Ministério não tem como produzir em quantidade tão rápida essas vacinas que a gente precisa. Então, não haverá uma campanha voltada especificamente para isso. A gente vai ter um dia D, muito provavelmente no mês de outubro, mas, por hora, leve suas crianças, a gente vai estar dando prioridade às crianças. Qualquer posto, qualquer unidade básica de saúde é para ter o esquema de imunização, é para ter lá a possibilidade de fazer a vacinação. Secretário Carlos Lula, obrigado pela entrevista, pelas informações aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço.
Fica o alerta, então, mais uma vez, para os pais de todo o estado do Maranhão. Leve seu filho para vacinar. Esse é um apelo que nós vamos reiterar aqui outras vezes, pela seriedade, inclusive, que é essa doença, no caso, o sarampo. Vamos mudar de assunto. A situação das comunidades tradicionais que vivem em terras remanescentes de quilombos no Maranhão foi tema de debate, inclusive promovido pela Escola Superior de Magistratura do Ministério Público. Veja na reportagem de Hugo Viegas. Em todo o estado, são cerca de 713 comunidades quilombolas reconhecidas, 518 com certidões fornecidas pela Fundação Cultural Palmares. A maior concentração é na Baixada Maranhense e justamente uma dessas comunidades, a de Santo Antônio, em Penalva, serviu como base para este debate do projeto Diálogos Republicanos, promovido pela Escola Superior de Magistratura do Ministério Público Estadual. Aqui, membros dessas áreas e especialistas com ações voltadas a elas discutiram a realidade apresentada e propostas de melhorias nos serviços destinados à população. Esse mês estamos conversando sobre a identidade cultural dos quilombolas, a importância da resistência e a necessidade da sociedade identificar as questões muito próprias desse extrato populacional. É um exercício de cidadania e um respeito à ancestralidade do povo e a oportunidade de que o povo, com sua forma de pensar e de agir, esteja pronto para um desenvolvimento sustentável. Quilombo é o nome dado aos territórios ocupados originalmente como refúgio de negros durante o período da escravidão no país. Hoje são áreas de resistência, mas que ainda passam por uma série de limitações. Este médico, por exemplo, afirma que o setor da saúde é uma das falhas. Deveria haver um projeto de saúde específico para as comunidades quilombolas, porque é impossível você manter uma equipe de saúde, médico, enfermeiro, trabalhando na cidade e essa equipe conseguir suprir as necessidades da região, da área de cobertura e ainda sair para a zona rural, para as áreas mais inacessíveis do estado, ou da região ou do município para cobrir também aquela área. Outros questionamentos são com relação às constantes ameaças pelas quais alguns territórios passam constantemente. A garantia do direito à manutenção das áreas também é vista como algo fundamental. A importância de não tirar o povo da sua terra, de fazer que as pessoas permaneçam com aquilo que é seu, com aquilo que faz, com aquilo que gostam, né? A sua identidade, seu sentimento de pertencimento daquele lugar. Né? O lugar é de quem está lá, o lugar é das pessoas que estão, que convivem, que trabalham por aquele espaço, então é de extrema importância. A necessidade de reconhecer as comunidades quilombolas como espaços de preservação da cultura e da natureza com práticas sustentáveis e como sociedade organizada também é algo visto como fundamental no momento atual. É exatamente uma experiência de quem toca para frente uma herança ancestral e onde os descendentes de africanos, de modo em particular, das diversas Áfricas que chegaram aqui, conseguem passar para os seus descendentes essa experiência. Mas, sobretudo, é uma resistência para viver. São, na maioria, pessoas que não tiveram acesso ao que nós possamos chamar de desenvolvimento, né? E que sobraram à margem da sociedade. Bial Mendes está comigo aqui. Bial, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bial que está apresentando de segunda a sexta o Bandeira 2 e participa com a gente aqui falando de segurança no Bom Dia. Bial, ontem tivemos o caso do incêndio na Coab, de uma loja. O susto foi grande e o prejuízo também lá, hein? Prejuízo grande. O prejuízo só não foi maior porque as chamas não alcançaram o primeiro piso, que é onde ficam os eletrodomésticos, os guarda-roupas e os móveis. Mas a parte de cima, o segundo piso, ficou totalmente destruído. Foi preciso, Adalberto, cerca de 50 homens do Corpo de Bombeiros, uma mobilização por parte da SMTT e da Polícia Militar, porque o trânsito ficou confuso. Essa imagem que aparece aqui na tela do Bom Dia Maranhão é exatamente que mostra uma rachadura no final do prédio. Mas não foi só essa rachadura que chamou a atenção.
Por conta disso, o prédio vai ficar interditado e pode até ser demolido, mas a Defesa Civil ainda vai fazer o acompanhamento. As informações que foram nos repassadas é que as pessoas que passavam pelo local, porque ninguém da loja quis falar, ninguém da loja quis comentar, é que teriam visto o fogo e avisado aos trabalhadores, aos funcionários, de que estava pegando fogo na parte de trás. Olha só o jeito que ficou. Essa forte nuvem de fumaça... Nossa, muito forte essa imagem. Isso, dava para ser visto aqui, ó. Quando nós saímos daqui da TV Difusora, eu avistei essa fumaça aqui do elevado Alcione Nazaré. Daqui já dava para ver o céu da Coab tomado por essa enorme nuvem preta. Então foram 50 homens ao todo trabalhando para controlar as chamas, cerca de 1 hora, 5 caminhões-tanque, cada um com capacidade para 5 mil litros d'água, que tiveram que ser reabastecidos diversas vezes, e aquele tanque especial que tem uma escada, que foi exatamente para não comprometer a vida do trabalhador, do homem, do corpo de bombeiros, porque o prédio está ameaçado. Poderia desabar, então foi necessário chamar também aquela viatura especial para que eles pudessem verificar lá em cima as chamas e tentar resfriar também as laterais. Biel, que informações você tem sobre as principais MAs, as BR, em especial as estradas federais que cortam o Maranhão nessas últimas 24 horas? Notícia boa. Nenhuma morte foi registrada por parte da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cortam o nosso estado. O que tivemos foram aqueles auxílios, aquelas orientações quando o motorista não verifica direitinho, quer seguir viagem, aí um pneu fura, apresenta um problema no radiador, um problema mecânico. Mas nenhuma morte foi registrada nas últimas horas. Bom, Biel, bom final de semana para você. Bom final. Até segunda. Biel Mendes, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vamos conferir agora como é que fica o tempo para essa sexta-feira, hein? Será que vai dar sol hoje, hein? Nessa sexta-feira, São Luís hoje com sol com algumas nuvens, mas não chove, não há previsão de chuva para hoje em São Luís. Tivemos já chuva aqui essa semana já, né? Mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Caxias, sol com algumas nuvens, também não chove, mínima por lá 21, máxima 36 graus. Em Imperatriz vai esquentar mais ainda. Por lá, sol com algumas nuvens, mas também não há previsão de chuva. A mínima, 17. Ficou animado? Agora a máxima, 39 graus. 39 de máxima, temperatura aí, sensação térmica acima de 42, né? Bom, agora para mais 3 cidades aqui no nosso mapa, a gente começa falando de Pedreiras. Por lá, sol com algumas nuvens, também não chove, mínima de 23, máxima de 35 graus, temperatura elevadíssima no estado todo. Em Bacabal, sol com algumas nuvens, também não há previsão de chuva, mínima de 22, máxima 34 graus. Lá em Balsas, no sul, sol com algumas nuvens, mas também não há previsão de chuva. Mínima 17, mas a máxima 38 graus em Balsas. Vamos conferir agora a nossa tábua de marés para essa sexta-feira. Olha, aos 41 minutos de hoje, maré baixa, você vê aí 0,4 metros, às 6h41, maré alta, com mais de 6 metros. 1h07 da tarde, tivemos aí a maré baixa. E às 7 horas e mais 7 minutos da noite de hoje, nova maré alta está com mais de 6 metros. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado aqui na TV Difusora. Um abraço, amigos que nos acompanham na capital, em vários bairros aqui de São Luís. Vai ser apresentado hoje aqui na capital um diagnóstico participativo, econômico e territorial que vai servir de base para a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Grande São Luís. Nós falamos essa semana sobre o assunto aqui no estúdio do Bom Dia e a Nilce Ribeiro tem agora mais detalhes para nós. Nilce, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente nessa sexta-feira. O evento acontece daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, lá no Palácio Henrique de La Roque, e é aberto ao público, né? Será aberto ao público e principalmente direcionado para as pessoas que fazem parte, que estão trabalhando ou que moram nos municípios que compõem a região metropolitana de São Luís. Na ocasião, vai ser apresentado o diagnóstico participativo, econômico e também territorial da Grande São Luís, que vai dar base para a construção e também elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é o PDDI da Grande São Luís. A gente lembra que 13 municípios fazem parte atualmente da região metropolitana de São Luís e são eles as cidades de Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Rosário, São Luís, Raposa, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Presidente Juscelino e Santa Rita. Esse diagnóstico que vai ser apresentado daqui a pouco, as pessoas que vão estar participando do evento, ele foi elaborado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, com base em análise e também dados, né, e que vai servir para a construção
e elaboração, desenvolvimento, na verdade, de políticas públicas para essa região. A gente lembra também que a Grande São Luís concentra mais de 1.600.000 habitantes e 39% do PIB aqui do estado do Maranhão também vem de lá. Então é importantíssimo que as pessoas participem, opinem também na construção desse plano diretor. Adalberto, é com você. Obrigado, Nisso, pela informação. Você tem toda a razão. Um plano extremamente importante, né, para o desenvolvimento do estado, para a elaboração de políticas públicas, para trabalhar no planejamento, né, dessas ações. No próximo bloco, times maranhenses se preparam para estrear no mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? E mais, Festival de Food Truck abre programação de aniversário de São Luís, já depois do intervalo, um instante só. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado pela TV Difusora, agora para falar de política. Está comigo o John Coutrinho, nosso colunista. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o ministro Fachin negou a liberdade do Lula em pedido de suspeição de procuradores da Lava Jato? Sim, negou ontem mais um pedido da defesa do ex-presidente Lula, que cumpre pena, né, ali em Curitiba, na sede da Polícia Federal. E ontem, claro, a defesa dele havia pedido essa liberdade, alegando o quê, Adalberto? Alegando, né, ali a pessoalidade e ilegalidade dos procuradores, por conta das conversas aí da Lava Jato, né, aquelas conversas vazadas da Lava Jato. Então, já haviam pedido também pela questão da parcialidade, agora a legalidade também e pessoalidade desses procuradores. O Fachin negou e já disse que esse pedido já havia sido denegado pela segunda turma do STF. E ainda, claro, na defesa, eles pediram, a defesa do Lula pediu acesso às mensagens, ao teor das mensagens divulgadas pelo The Intercept, né, que mostraram conversas do Deltan Dallagnol ali. E o Fachin disse que não era o recurso adequado, não seria através de habeas corpus. Então, a defesa do Lula cometeu esse pequeno equívoco, então negou, e o Lula continua, portanto, aí, Adalberto, cumprindo pena em regime fechado aí lá na sede da Polícia Federal em Curitiba. Falando nisso também, diante desse entendimento, não é, em relação, Adalberto, alguns ministros ontem foram consultados em relação àquela decisão de alegações finais, ordem de alegações finais. Isso está repercutindo muito, ou seja, de réus delatados e réus delatores. E os réus delatados, segundo a decisão que foi o entendimento que houve, deveriam ficar por último nas alegações finais. Aquilo que a gente falou ontem aqui no programa. Exatamente, falamos isso no programa. Então, o entendimento dos ministros, quando for para plenário, a maioria deles no sentido de que esse entendimento não possa prosperar. Ou seja, até para que não haja, por exemplo, anulação de vários processos, como já está ocorrendo. Então, na avaliação deles, é que isso não deve prosperar, até porque nunca foi usado no direito, né, esse recurso, e deve ficar, não deve prosperar. E por falar em não prosperar, na Assembleia Legislativa do Estado tem um movimento no sentido de criar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas o presidente diz que não deve prosperar. Que CPI é essa, John? É uma CPI, Adalberto. O deputado Iglesias, ele protocolou um pedido de CPI, ele conseguiu 15 assinaturas. E ele requer uma CPI para investigar mais transferências de alunos ali de cursos de medicina de outros países para a Universidade Estadual do Maranhão de Caxias. E segundo a denúncia dele, do deputado Iglesias, houveram 17 decisões favoráveis a esses alunos da Bolívia, do Uruguai, desses países aqui próximos, de transferência para o EMA, alegando razões de saúde, né, como depressão e afastamento dos familiares. E esse juiz, esse magistrado, deu 17 decisões favoráveis, tendo em vista que a transferência de universidades particulares para uma universidade pública, acarretando, né, sobrecarga de estrutura. E aí, claro, o deputado Iglesias pediu essa CPI para investigar isso. O deputado Otelino, presidente da Assembleia, se pronunciou ontem e disse que não deve prosperar essa CPI por conta de, né, uma questão que envolve o judiciário. E o Poder Legislativo não poderia investigar atos jurisdicionais de juiz. Então, há a possibilidade, inclusive, de retirada das assinaturas dos deputados. Obrigado, John. Bom final de semana. Obrigado, Alberto. Até segunda. Nosso John Coutrinho participando aqui do Bom Dia Maranhão. Você ligado aqui
na TV Difusora. De política a gente muda, agora vai falar de esporte. O Sampaio Correia treina na tarde de hoje no estádio Pasto de Areia, em Porto Alegre, local da partida de amanhã contra o São José pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A delegação boliviana embarcou para a partida no começo da tarde de ontem. Já na segunda, é a vez do Imperatriz receber em casa, no Frei Epifânio, a equipe do Juventude, também do Rio Grande do Sul. Quase tudo como manda o figurino em todos os treinos, mas agora o time conta com um jogador a menos. O talismã do Imperatriz nesta Série C do Brasileiro é que o atacante Railan não vai jogar mais no Cavalo de Aço nesta temporada. O jogador deixou o Colorado em plena decisão do acesso, especificamente após fazer o gol da classificação para as quartas de final da Série C e voou para a Arábia Saudita. E nos ajudou muito, isso daí é fato, não temos nem como negar. Muito pelo contrário, que Deus possa abençoar a vida dele, assim como ele nos abençoou o tempo que ele jogou. Ele foi muito útil, mas nós temos que olhar agora esses atletas que aqui estão, né? São atletas que também nos ajudaram em algumas situações. Na tabela, o Cavalo de Aço está na terceira colocação. Até agora foram 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E agora é a hora de mais uma vez partir para outro desafio, vencer em casa. A gente sabe a importância que tem esse jogo, a gente vem nos preparando muito forte durante a semana. Temos a total ciência que a gente tem que levar uma vantagem, se possível, para a próxima partida. É o jogo mais importante da história do Cavalo de Aço. E no mata-mata como esse, o time promete não decepcionar. Afinal, convenhamos que o time tem feito uma bela trajetória. Essa é a primeira vez que o Imperatriz enfrenta um campeonato da Série C. O torcedor pode esperar muita determinação, muita força, muita vontade de vencer, de ganhar, muita vontade de buscar o acesso a todo custo. Mas é um jogo que você precisa ter inteligência, são 180 minutos de inteligência, sabedoria. Temos que saber fazer o primeiro jogo aqui em casa, fazer o resultado para levar o mínimo de vantagem possível para a segunda partida. O jogo contra o Juventude acontece na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, no estádio Frei Epifânio da Badia, às 8 horas da noite. Legal, boa sorte, Imperatriz. O Cavalo de Aço no Campeonato Brasileiro, Sampaio também, Sampaio em campo amanhã no Campeonato Brasileiro da Série C, para começar logo com o pé direito essa fase do mata-mata e garantir aí o acesso, não é? Vamos mudar de assunto, falar de cultura agora. É hora de conferir as melhores dicas para o seu final de semana com o nosso Guia Cultural. Diga lá, Jéssica Lima. Sexta-feira chegou e trouxe um fim de semana cheio de diversão para você. Aproveita e já se liga nas dicas do Guia Cultural, que são tudo de bom. O Cine Sesc volta à cena cultural ludovicense nesse finzinho do mês de agosto e promove a circulação das produções cinematográficas nacionais e internacionais. Filmes como A Câmara de Claire, A Visitante Francesa, entre outros nomes do diretor Hong Sang-soo, estarão em cartaz no Cine Praia Grande de hoje até 31 de agosto. A entrada é franca. A Casa Fante Achante realiza hoje, a partir das 19 horas, na Casa do Maranhão, no Centro Histórico, o primeiro sarau de axé. A programação é inspirada na cultura ancestral africana e afro-brasileira e promove encantar o público por meio da música, teatro, recital de poesia e apresentações culturais. A Casa do Maranhão fica na Rua da Feira, na Praia Grande. Hoje é o último dia de apresentações do Conexão Sustentável Alcoa, em São José de Ribamar. O projeto cultural itinerante inclui teatro, oficinas educativas, sessões de cinema e conscientização sobre biodiversidade. O projeto ainda conta com palco móvel, que possui uma estrutura com palco e arena capaz de receber até 250 pessoas sentadas. O local de encontro em São José de Ribamar é na Praça Caminho de São José, no centro. A entrada é gratuita.
Amanhã, a reserva Itapiracó será invadida por um esporte cheio de muita adrenalina. O Sesc Skate Park, um evento gratuito e aberto, levará adeptos e simpatizantes do skate para lá. Para os praticantes de todos os níveis, a agenda do Skate Park dispõe de oficinas gratuitas e competições de manobras rápidas com direito a brindes. O evento será das 15 às 19 horas. E hoje a noite pode começar no clima do flashback com o DJ Gilberto Soares, do programa Mix 94 da Difusora FM. O encontro é no Bar Vitória, na Avenida Litorânea, a partir das 20 horas. Essas foram as nossas super dicas de hoje. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica. E outra dica é aproveitar o Festival Food Truck, que acontece na Praça Maria Aragão. O festival, inclusive, abriu ontem, começou ontem, vai até domingo e faz parte da programação de aniversário dos 407 anos da capital maranhense. São opções para todos os gostos, uma melhor que a outra, e tudo no mesmo espaço, a Praça Maria Aragão. Nem é preciso perguntar se agradou. É bacana, muito bom. É uma boa proposta. Fique direto, viu? É uma ótima oportunidade gastronômica, né? De você conhecer vários sabores que tem aqui na cidade, várias coisas, e também de socializar com os amigos aqui. Tem churrasquinho, pastel e os mais procurados, a cerveja artesanal e os hambúrgueres. E para combinar, uma boa música. Um bom evento, né? Para aquecer aí o mercado local, né? Um bom evento. Já tivemos a oportunidade de ter um evento passado com empresas de outros estados, né? E agora nada melhor do que da casa, né? Essas inovações, a forma nova de apresentar não só o hambúrguer, essa questão de ser artesanal, a mistura com a cerveja, tudo isso acaba atraindo. O Food Truck Festival faz parte da programação dos 407 anos de São Luís, uma parceria entre a prefeitura da cidade e empresários do setor. É legal, essa comida de rua é interessante porque a gente pode trazer o que a gente faz nas casas e trazer para um público que talvez não tem o acesso assim de distância, não tem a oportunidade de estar todas essas operações juntos. É muita opção legal, é como se fosse uma praça de alimentação de um shopping ao ar livre. Eu acho que é bem legal. Nós esperamos que durante todo o final de semana a cidade possa visitar. E a exemplo do que aconteceu recentemente, que foi o Festival Internacional de Food Truck, nós tivemos a ideia de poder chamar as pessoas que trabalham nesse setor da cidade de São Luís e poder apoiar, enquanto Prefeitura de São Luís, apoiar as pessoas que trabalham na nossa cidade. 4 dias de um verdadeiro festival de sabores, cheiros e sons. Tá aí para você se deliciar no final de semana. Vai até domingo o Festival Food Truck. Começa às 5 da tarde e vai até às 10 horas da noite, hein? Segunda-feira tem Bom Dia Maranhão, a gente se encontra às 7 da manhã. Um bom final de semana. Um abraço aos amigos que nos acompanham no interior do estado, em especial o seu Valdivino e Dona Zezé aí em Pinheiro, todos os dias acordando cedinho e acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pela audiência, viu? Amanhã tem resenha, não esqueça, amanhã de manhã, sábado, é dia de resenha, no comando Estevão Damasio, a participação do John Coutrin e também do Robson Júnior. Em debate amanhã, o combate às queimadas no estado, esse é o assunto do programa. A gente se encontra, outras notícias você confere no Portal M10. Tchau, tchau, um bom final de semana.